E estamos começando mais uma otimização semanal. Seja bem-vindo, vamos falar aqui sobre todas as novidades do mundo da busca. Então, se você perdeu alguma notícia semana passada, é muita coisa acontecendo, fique aqui porque vamos falar tudo aqui para você hoje. Obrigada, Flávia. Obrigada. Boa tarde, Flávia. Tô aqui. Bom dia, boa tarde, porque o Otimização Semanal vai ao ar aí em diferentes horários, né, Liz? E aí a gente fica meio confusa mesmo. Aí em Portugal são que horas mesmo? Aqui são 4 horas da tarde e eu tenho que falar fazendo fuso, entendeu? Eu tenho que lembrar que no Tá meio-dia esse é boa rolezinho. tarde. Não, o importante é que a gente está aqui apresentando as principais notícias sobre o mundo da busca, do SEO, do marketing orgânico. Eu sou a Flávia Crisanto, eu sou fundadora da Experta, e hoje eu e a Liz, mais o Cadu, que chega daqui a pouco, a gente vai falar para você sobre o Google liberando compras direto na busca, sem clicar no site e sem sair da própria página do Google. Você que vende precisa ficar atento a tudo isso que está acontecendo. E a gente tem também aquela famosa marcação FAQ, que foi encerrada pelo Google. O que a gente precisa fazer a partir de agora? A OpenAI lança plataforma de anúncio no ChatGPT. Isso já está rodando. E o Brasil já está na lista aí para receber essa nova funcionalidade. E o Google passa a mostrar o nome do autor nas citações lá nas AIs Overviews. E tem mais outras 5 mudanças acontecendo aí também nesse universo da busca orgânica. E a gente vai falar também sobre um artigo que a Microsoft publicou, que a gente considerou muito importante, que fala por que a indexação para IA exige uma lógica completamente diferente da busca tradicional. E a gente vai fazer um alerta. Então, eu recomendo muito que você fique no programa, que a gente vai falar sobre as ferramentas de visibilidade em IA. Elas podem sim estar distorcendo os seus dados. Então, todo cuidado é pouco na hora de usar e entender os dados dessa ferramenta. Então, é isso. Essas são as notícias do Otimização Semanal. Fica com a gente para poder acompanhar aí. A gente vai começar, então, com a Lisane trazendo para a gente sobre essas mudanças de links, AI Mode, AI Overview. Liz, quais mudanças foram essas? Bem, o Google ele lançou aí 5 novas mudanças no AI Overview. E eu vou te falar que ainda não apareceu tudo para mim, tá? Se tiver aparecendo para você, eu vou falar sobre cada uma delas. Se tiver aparecendo para você, já comenta aqui para a gente saber. Então, ele teve algumas mudanças aqui no AI Overview. Eu vou falar aqui, deixa eu só colocar aqui, vamos lá. Então, ele anunciou aqui algumas mudanças. Entre as novidades, ele vai passar a sugerir leituras complementares, deixa eu mostrar aqui, ó, leituras complementares após a sua busca. Então, quando você estiver buscando alguma informação ali no Mode, no final dessa resposta do Google, ele vai sugerir novas pesquisas para que você continue ali usando a ferramenta deles, tá? Uma outra novidade, deixa eu baixar aqui, é que você vai conseguir acessar facilmente as suas assinaturas de notícia. Então, se você assina ali, por exemplo, o Estadão, G1, enfim, outros sites de notícia, o Google ele vai passar a exibir isso aqui na SERP. Eu tenho aqui uma outra aba que o Google ele explica para você que tem um portal de notícia, você que é CEO de um portal, ele explica aqui como é que vai ser essa vinculação da assinatura do seu site, tá? Então, com isso, ele espera dar maior visibilidade ao publisher, né, que pode sim fortalecer o relacionamento com os leitores e, claro, aumentar ali, a retenção desse usuário. E ele informa aqui que não tem custo, tá, para fazer essa vinculação. Eu tenho até aqui no Google, ó, tem um formulário nesse link aqui desse blog do Google, tem um formulário e aí você que é publisher, você informa que você preenche esse formulário para que você possa aí sim vincular o seu site, né, a sua forma ali de assinatura
ao Google, e aí ele vai passar a exibir essas notícias mais destacado ali para o usuário, tá? Novidade 3. Então, ele fala aqui, né? Peça conselhos a pessoas que já passaram por isso. Isso aqui é o Google dando mais peso, vamos dizer assim, para aqueles fóruns, aqueles sites de notícias. Então, ele vai destacar essa informação aqui direto na SERP, tá? Ele vai colocar aqui a resposta de outros usuários para aquela dúvida que você publicou, que você colocou ali no emoji. Um outro, veja links exatamente onde você precisa, tá? Deixa eu só ver aqui embaixo, eu vou passar aqui alguma coisinha, tá? Voltei aqui, que esse 3 eu ia esquecendo. Esse 3 aqui, né, além disso, além de você ter também informações de fóruns e outros canais, o Google também, ele vai informar aqui o nome ou do site ou do autor que postou aquela publicação. E aí eu vou compartilhar aqui uma outra tela minha, da Beck Sims, e aí ela postou aqui, né, sobre essa novidade do Google. Isso dá para ver aqui, deixa eu aumentar aqui, ó, se você conseguir ver. Mas aqui no print dela é um conteúdo do emoji e onde tem o link, tem LinkedIn traço o nome do autor daquele post, né, do LinkedIn. Então, é o Google dando mais destaque também para o autor, né, para que a pessoa, quando buscar alguma informação no Google, já veja quem é o autor, enfim, dê mais peso para aquela notícia. E a Só Beck Sims, fazendo uma consideração pode muito falar. rápida. Essa semana Ah, eu li um artigo, eu vou pedir desculpas, porque eu não vou lembrar o nome da autora, era uma autora, e depois eu tento colocar nos comentários, uhum, mas ela também fazendo um alerta sobre essa questão do LinkedIn. A gente sabe que, de forma geral, o LinkedIn ele ganhou aí uma importância muito grande dentro do universo das redes sociais, relacionados muitas a essas questões mais corporativas, então não à toa estamos ao vivo também no LinkedIn. uhum, É, aham, e aí ela fala, e eu achei muito interessante, eu só trazer esse acréscimo aqui à nossa conversa, que, por exemplo, às uhum, vezes no LinkedIn a gente fica muito preocupadas em colocar textos que vão ganhar muitas visualizações. E aí ela fala o seguinte: a gente precisa lembrar, e olha que não tinha saído esse recurso ainda do Google. Lembrar que o LinkedIn ele também é usado pelas inteligências artificiais como fonte, não à toa agora vindo aí sim, com os autores. E uma uhum, alerta que ela fez para a gente tomar muito cuidado, porque eu, pelo menos, vejo muito nas minhas timelines passando, às vezes o texto do LinkedIn cheio de negritos, itálicos, que mostram que aquele texto saiu de uma inteligência artificial e foi para a página do LinkedIn. E isso dificulta um uhum, pouco a leitura das inteligências artificiais daquele conteúdo. Então, sim. agora você trazendo isso mostra mais ainda o quanto é importante, porque o próprio Google está mencionando essas frentes. Sim, e eu queria chamar a atenção aqui nesse post da Becker, né, da Beck, é que ela fala sobre a importância da conexão da área de SEO com a área de mídias sociais, né? Então, é, a gente sabe que o Google está indexando, como você falou, indexando o Instagram, indexando o LinkedIn, enfim, outros canais sociais e dando mais valor para esse tipo de conteúdo. Então, agora com o autor aparecendo na SERP, é mais importante ainda esse trabalho de autoridade da marca também ali nos canais sociais, e por isso essa importante conexão entre o social, entre mídias sociais, e também a área de SEO. Deixa eu voltar Multicanalidade aqui. na veia. Aí eu vou também só fazer um acréscimo, não só a Aham, área de mídias sociais, mas cada vez mais o SEO ele é o pilar do meio entre marca, e aí a gente pode falar de mídia social, a gente pode falar de assessoria de imprensa, a gente pode falar de relações públicas e a performance. Então, o SEO ele tem aí hoje ele está fundamentado dentro desse contexto. Então, a multicanalidade agora sendo exibida e mostrada aí na nossa cara. sim, sim. Uma outra novidade do Google, ele fala
que ele vai colocar agora mais links da SERP. Deixa eu ver se eu tenho aqui um teste ou se eu Vamos, fechei. inclusive, quero fazer uma reclamação com o senhor Google, Liz. Estava eu essa semana olhando sobre o otimização semanal, entendendo ali na AI Uhum. Overview, no AI Mode, o que está sendo exibido. Você acredita que tinham vários ícones de links, mas todos vazios? Fiquei brava. Fiquei Como brava. assim vazio? É como se ele colocasse a lista, ele trouxe sobre o que é a otimização semanal, falou sobre a gente, Uhum. apontou, e aí ele coloca aquele íconezinho de link ao final, que é como se o usuário pudesse clicar ali e obter mais Aham. informações. Só que ao clicar, ele não levava para lugar nenhum. Ou seja, Meu a Deus gente do segue céu. YouTube, a gente tem o LinkedIn, a gente tem as páginas do nosso site, a gente está aqui no Instagram e o senhor Google não estava colocando isso para a gente, e é isso que os usuários e os profissionais de SEO estão reclamando. Então, eu espero de verdade que você traga boas notícias aí para a gente. Bem, pelo que ele colocou aqui, ele vai adicionar mais links na SERP e ali próximo mesmo onde tem a resposta do usuário. Eu testei aqui, se eu vou ver aqui na minha tela, eu testei aqui com uma pergunta, né? Enfim, como enviar encomenda de Portugal para o Brasil? Uma pergunta que o Google mesmo completou para mim essa questão aqui, né? Esse termo. E aí ele colocou ó, CTT, DHL, Eurocenter, CTT, enfim, tem vários. Ih, caramba, cliquei. Tem vários links aqui que eu acho, tá, que não tinha tanto link assim. Tá? Eu acho que antes era bem uma quantidade menor de links. Enfim, pelo que está aparecendo aqui, acho que ele aumentou o número de fontes. Me digam vocês, tá? Se está aparecendo também aí para vocês essa quantidade maior de links que o Google agora está colocando Então, no review. só para eu ver se. Vamos, volta um pouquinho aí, só para eu Deixa eu. exemplificar um pouquinho o que eu estava falando, Deixa eu. caso seja possível. Aqui, Ao lado de regras alfandegárias, documentações cadê? Brasil. Desce mais um pouquinho, por favor. Aí ao lado, teoricamente, tem um ícone de link ou não. Ah, Aqui então, tem. quando eu estava fazendo a pesquisa, ele não estava colocando essa caixinha. Ele colocava o link e não colocava a caixinha. Então, era um exemplo do Uhum. que ele estava fazendo. Não sei se era um erro, isso foi essa semana, mas agora eu fico feliz de saber que aí está tudo certinho, que provavelmente a gente vai ter Ah, um maior de citações aí às fontes. vamos torcer para que pode ser que dê um bug, né? Porque como foi essa alteração, como foi essa novidade na semana passada, pode ser algum ajuste ainda, enfim, alguma coisa que não está ainda 100% no ar. E vamos aqui para a última novidade. O Google fala aqui de obter mais contexto sobre os sites vinculados. Ele vai exibir aqui uma prévia rápida do site quando você passar o cursor sobre o link. Eu não sei se é o que a gente viu agora, tá, Flávia? Mas isso Porque tinha essa funcionalidade, você lembra que como a gente deu aqui na otimização semanal quando a ela gente já surgiu? falou sobre isso, então por isso que eu tô achando que não é isso que a gente mostrou agora, que a gente já tinha falado antes aqui. Enfim, é a gente esperar realmente para saber como é que vai ser. O Google fala que vai dar ali uma prévia, porque acredita que isso pode aumentar o número de cliques. Ele acha que quando o leitor ele sabe mais sobre o site, mesmo antes de clicar, ele pode ser que o número de cliques aumente. Então, ele fala sobre isso, né? A confiança do leitor pode aumentar e aí pode ocorrer o clique. Mas não sei, tá? Não sei se tem alguma diferença sobre o que a gente mostrou agora. Vou até voltar aqui, ó, sobre isso aqui. Porque para mim isso aqui também já é uma prévia do que o Viu? usuário vai ver. Então, Exato, exato. O que fica bem mas melhor. bem melhor, né? Bem melhor, exatamente. O Google fala que o objetivo dessas mudanças, né, é aumentar a visibilidade dos sites, destacar também os autores agora, que eles estão ali na SERP, e com isso levar mais usuários, né, para o site. Como eu falei, eu testei aqui várias coisas, algumas apareceram, outras não, ainda aqui na SERP. Pode ser que esteja só nos Estados Unidos e depois vá para outros lugares, enfim.
me digam, tá? Se está aparecendo aí para vocês também. Mas, Flávia, eu sei que também tem novidade do Bing. Você comentou que eles explicaram como funciona a busca tradicional e a busca de IA, é isso? Exato, Liz, exato. A Microsoft Bing Blogs publicou no dia 6 de maio, foi no dia 6, deixou no dia 6 de maio, um artigo que eu acho que ele é obrigatório para todo e qualquer profissional de SEO e marketing de busca, porque ele está explicando um pouco como que funciona essa questão da indexação e da exibição dos resultados quando os usuários estão ali pedindo informação ou fazendo algum tipo de busca. E aí eu vou convidar você que está assistindo a gente a continuar aqui com a gente, que daqui a pouco a gente vai chamar o Cadu, porque a gente vai falar também sobre as ferramentas que estão tentando monitorar a visibilidade das marcas. Então, por que eu estou falando que esse artigo ele é tão importante? Porque ele traz os fundamentos. E eu acho que nesse desespero da gente tentar, o mercado como um todo está muito preocupado em como medir, em como mensurar, e a bem da verdade é que a gente tem uma grande caixa preta vinda aí das ferramentas de IA que não colocam para a gente muitos resultados. Então, por isso, é muito importante esse artigo que eu vou compartilhar aqui agora sobre o funcionamento da indexação. Lembrando que na semana passada, no Otimização Semanal, o Cadu, ele trouxe para a gente uma notícia que foi a OpenAI, que é responsável aí pelo ChatGPT, tentando criar o próprio índice de busca. Você se lembra que a gente comentou sobre isso? E isso não é à toa, porque a maneira que essa indexação ela é feita e, ao mesmo tempo, como esse índice é construído, faz muita diferença na maneira como esse resultado vai ser exibido. Então, o que eu acho que é importante a gente falar aqui, muito rapidamente, porque eu recomendo que é um texto bem didático e que vale a pena a leitura, e aqui a gente vai contar um pouquinho o que ele tem aqui. Em primeiro lugar, o texto, o artigo, ele vai relembrar para a gente como que funciona um sistema de busca tradicional como o do Google, que coloca ali na página, após fazer uma busca, todo um sistema de classificação. Então, esse sistema de classificação, o que ele mostra? Que a gente tem o rastreamento dessa informação na web, então a gente tem aí tanto, e ele coloca tanto os humanos, porque a gente vai ali navegando, né? Então, esse navegar, ele é o que a gente pode chamar aí de rastrear, mas a gente tem os robôs também que fazem isso. A partir disso, o que eles fazem? Eles compreendem essa informação e colocam dentro desse índice, que aí eu acho que a gente pode comparar aí a uma grande biblioteca. Então, a cada busca, o que nós temos? Um sistema de classificação, primeira posição, segunda posição, terceira posição, e aí, com a chegada das IAs, esse resultado, ele muda muito. E o que é interessante nesse artigo aqui? Ele mostra que, dentro do sistema de classificação tradicional que nós temos hoje, o resultado ele é uma exibição classificatória que não necessariamente é influenciado por questões, por exemplo, como se o que acontece se vem uma informação errada, se vem um site ruim nessa classificação. Uma pessoa ela vai entrar ali naquele site, que é o que a gente faz aqui, né? Então, eu clico naquele resultado, eu entro, vejo aquela informação, eu, como pessoa humana, avalio aquela informação. Se eu vejo que aquilo não está de acordo com o que eu quero, ou se aquela informação tem erros ou não, eu vou embora, volto para a página do Google e pulo para outra informação novamente. Mas aí, o que acontece quando a gente está falando de IA? A informação, ela não é entregue, ela é o quê? Sintetizada junto com outras informações. Então, qualquer erro que aconteça pode influenciar em futuros resultados de busca. E por isso, aí entra aqui o que a gente precisa ter muita atenção, que é o seguinte: esses sistemas, eles precisam ter o que a gente chama de ground,
né? Eu tenho aterramento, mas eu gosto mais da ideia de cercamento. O que é esse ground? Quando a IA ela pega essas informações, ela precisa também de alguns sinais. E ela precisa, como se fosse, ter validadores para aquela informação, para não correr o risco ou diminuir o risco de entregar informações erradas, aquelas informações que a gente precisa, que muitas vezes acabam ocorrendo alucinações e por aí vai. E aí, o que ela traz aqui? Que cada vez mais as IAs como um todo vão precisar de sinais que mostrem exatamente essa confiança. E é isso que elas tentam construir, e isso que é o grande desafio das IAs. E por que eu acho, Liz, que é muito importante aqui, que ele está chamando de em-aterramento, é o que a gente está chamando de ground, né? Então, aqui, fidelidade factual. Na busca tradicional, a classificação pode tolerar alguma discrepância, o usuário pode clicar e interpretar. Já no ground, nas IAs, ela deve preservar o significado e as afirmações utilizadas nas respostas. E eu quero, só para finalizar aqui, e sugerir que vocês realmente leiam esse artigo, né? É o seguinte, eu tenho visto, e aí depois a gente vai pular novamente para o nosso debate aqui sobre as ferramentas, uma preocupação muito grande das pessoas falando assim, para eu conseguir aparecer nas IAs, para os meus sites conseguir aparecer nas IAs, a gente tem que escrever de uma maneira X, Y, Z, agora eu tenho que picotar todo o meu texto, e, na verdade, não é bem por aí. O que as IAs precisam mesmo é de elementos que mostrem, tanto tecnicamente quanto textualmente, que aquele texto é seguro, que ele pode ser efetivamente uma fonte de informação segura. Por isso, dados são importantes. A gente falou na semana passada sobre o conteúdo commodity, não commodity. O que é o conteúdo não commodity? Ele mostra o quê? Experiências reais e ligadas efetivamente às dores e à jornada. Então, eu acho que é um conteúdo aí de leitura obrigatória. Mas, por falar em leitura obrigatória, uma das coisas que a gente sempre coloca e que tem virado mito é em relação ao resultado esquema, FAQ, aquelas marcações que a gente faz no código HTML. E as FAQs foram descontinuadas pelo Google. E como que está isso? O Google publicou no último dia 7, deixa eu colocar aqui também, vou pôr na minha tela. Ele atualizou a página de suporte deles e atualizou somente no idioma em inglês, tá? Eu estou traduzindo aqui na minha tela, mas no português ainda não tem esse alerta aqui em cima, mas ele fala, ó, a partir do dia 7 de maio, os resultados avançados de perguntas frequentes, o FAQ, não serão mais exibidos na pesquisa do Google, né? Removeremos aqui a exibição na pesquisa e tudo mais. Ele explica como é que vai ser como é que não vai ter mais o FAQ agora, né? E pós esse alerta aqui do Google, né? Essa coisa aqui do Google, alguns SEOs, eu vou compartilhar aqui a minha outra tela, vamos lá. Alguns SEOs, eles comentaram aqui, poxa, então na prática eu não preciso mais usar o dado estruturado de FAQ, né? Eu não preciso mais ter na minha página. E a gente percebeu que tem realmente uma confusão em relação a isso. Quando o Google descontinua algo, né, ali no caso do esquema, ele não quer dizer que ele vai deixar de usar. Ele está dizendo aqui que esse tipo de resultado avançado ali na SERP, ele não vai ser mais exibido na página ali do Google, mas ele ainda vai ser utilizado para outras questões ali do Google e também de IA. Eu vou compartilhar aqui e desculpe porque não sei o que está acontecendo na minha tela, não está traduzindo para português aqui o texto. No Mas eu vou falar aqui LinkedIn para eu também você. não tá. Oi? No LinkedIn também eu não estou conseguindo fazer essa tradução.
Sim, sim. E aí eu vou destacar aqui um post aqui do Gianluca Fiorelli, e ele fala exatamente isso, né? Que as pessoas confundem, há uma confusão ali de recurso visual do resultado avançado com a indexação semântica. Então, o que eu falei, o Google ele vai continuar usando o dado estruturado. E aí ele fala aqui algumas coisas, né? O dado estruturado, deixa eu voltar aqui, vamos lá. O dado estruturado ele é usado ainda pelo Google na questão de semântica para entender a interrelação entre as informações. Ele é usado pelas IAs também, que, enfim, é uma forma de pensa como se fosse um catalogar as informações. É muito mais fácil para a IA entender o que é uma pergunta, o que é uma resposta, qual é o nome da sua empresa, qual é o preço de um produto, enfim, é muito mais fácil para a IA ter isso via dado estruturado. Então, continue usando o dado estruturado, porque é a principal forma ali, né, de, por exemplo, adicionar grafo de conhecimento que o Alexandre, ou Alexander, desculpa, eu sempre, o Alex, Alex, você ele sempre fala chama. bastante, ele fala bastante no LinkedIn, então o esquema ele ainda é muito relevante para o Google, para o Bing, para as IAs continuem usando, porque são coisas diferentes, tá? O fato do Google não exibir na SERP como um recurso avançado não quer dizer que você não deva continuar usando o dado estruturado no seu site. Use, porque ele vai ser usado para outros objetivos, outras finalidades ali no buscador. Sem contar que hoje a gente não fala só de Google em si, a gente tem aí outras ferramentas que estão aí no mercado, né, Lisa? Então, acho que é muito importante a gente sempre pensar aí. A gente começou o programa falando da multicanalidade, então a gente segue falando sobre isso. E aí, eu acho que, né, falar em IA novamente, essa é para você que precisa vender, que está tentando preparar o seu e-commerce. Na semana passada, a gente falou aí do guia que o Google lançou para preparar o seu e-commerce, o seu site para os agentes de IA. E aí a gente tem duas notícias muito rápidas que eu acho que vale a pena todo mundo ficar atento, principalmente quem aí está se preparando para o universo das IAs, para o universo dos agentes, das compras e do checkout também instantâneo. A gente sempre fala aqui sobre o UCP, MCP, Web MCP, que são esses Outro dia recursos. a Jane mandou essa sopinha de letras. Ela viu o programa e mandou, Liz, e agora? É E muita sigla. Mas são siglas que eu acho que o profissional de SEO técnico, sim, ele vai precisar ficar atento, mas a gente que está acompanhando, às vezes é o profissional de conteúdo ou o profissional que está ali mais na frente do homepage, eu acho que é importante entender os impactos que isso está causando, né? Então, eu acho que o MCP ele foi o primeiro que surgiu aí, ele funciona como um USB que permite ali conectar nas IAs, e o CP ele acontece aí pelo lado dos e-commerces, né? Que é o Universal Commerce Protocol, que permite aí que os sites eles se conectem, né? Que os agentes não, né? Que seja possível se conectar ao e-commerce para realizar uma compra. Então, na verdade, essa sopa de letrinhas são soluções que estão surgindo para que facilite essas transações e para que cada e-commerce não tenha que ficar criando a sua própria solução para conseguir se conectar com essas novas realidades e novos recursos que estão surgindo. Então, se a Jane assistir aí depois, Jane, fica tranquila, a gente, enquanto SEO, a gente tem que entender só o quanto isso está evoluindo. E esse protocolo, esse Universal Commerce Protocol, ele foi lançado inicialmente para funcionar dentro do AI Mode. Ou seja, quando a gente começava a conversar ali nesse recurso do AI Mode que fica ali no Google,
o produto ele poderia aparecer para a gente e a gente ali fazer essa compra. Só que o que aconteceu agora? Qual é o teste? Parece que o Google está testando em outros recursos. Então, aqui a gente tem o quê? Uma busca por um determinado produto. Aqui a gente vê a SERP do Google dando algumas opções, né? Então, mais produtos aqui. E aí, como que funciona? Ele clicou aqui nesse conjunto de lençóis, ele aparece aqui todos os recursos e eu já posso comprar sem necessariamente entrar no site, tá? Então, é uma evolução. E eu acho que o que chama atenção aqui? A gente está na era da diminuição de cliques como um todo, e nesse caso, o que a gente vai ter aí como métrica? A gente vai ter uma impressão, e essa impressão ela é calculada, mas é uma venda que acontece sem necessariamente haver um clique no site. Mas, de qualquer maneira, aqui eles reforçam que o usuário ele pode sim ter a opção de ir ao site, explorar outros conteúdos, mas é uma realidade que já está aí. Junto com uma nova realidade, que eu acho que também a gente não está falando, o nosso programa ele é voltado para o marketing orgânico, mas a gente também precisa estar atenta ao que está acontecendo aí no universo da mídia paga, porque de alguma maneira ela também influencia aí. Então, o que a gente tem aí para as próximas semanas também, para todo mundo ficar atento? Nos Estados Unidos, as pessoas já estão vendo anúncios dentro do ChatGPT, e a OpenAI, que é a responsável aí por toda essa frente, ela acabou de lançar uma plataforma de anúncio self-service, que você pode ir lá ver os lances, que vai ter custo por clique e ter ali algumas informações. E o mais importante disso tudo é que vai ter um lançamento global, que foi anunciado para ontem, 10 de maio, tá? Então, a gente precisa ver aí como é que isso vai acontecer. E o Brasil está incluído dentro dessa frente. Então, pode ser que logo, logo a gente veja aí, então, esse recurso. E aí, um dado curioso, só para a gente encerrar esse bloco falando de anúncios, é que já a SimilarWeb, ela já deu aí quanto mais ou menos, qual está sendo a taxa de cliques nesses anúncios. Elas estão variando aí um CTR médio de 0,68, é a média, é uma taxa relativamente baixa, mas parece que tiveram alguns que chegaram a 5,4%. Para a gente ter uma noção, a média de taxa de clique em anúncios pagos nas páginas do Google varia aí de 1 a 2,5%. Então, quando a gente fala em 0,68, ainda é uma taxa de clique relativamente baixa, mas lembrando aí que é um recurso que acabou de chegar. Então, a gente está vendo aí novos recursos surgindo, o que vem aí com uma necessidade cada vez maior da gente mensurar tudo que está acontecendo. E por falar em mensuração, é hora do Cadu entrar aqui. Não sei se ele vai trazer polêmicas, então eu falei que valeria a pena ficar Pouco até o de polêmica, mas veremos. só para fechar também esse bloco de novidades, a gente falou no programa passado sobre que o Google lançou um guia para você saber como integrar o seu site com o CP. Então, se você tem alguma dúvida, corre lá no programa anterior para ver como que você consegue fazer isso, né, e sair na frente já do mercado. E você comentou tudo, né? Mesmo com o anúncio, Flávia, o SEO ele é muito importante. A gente já falou sobre isso aqui, porque para o ChatGPT sugerir o seu anúncio ali, ele tem que ter um contexto de acordo com o que o usuário está buscando, tem que ter o SEO ali por trás. Então, também estamos bem. O SEO está ótimo agora com o IA, né? É colado com social media, colado com a parte de anúncios, então. O Deixa eu SEO ver. A internet está boa, Flávia? Acho que eu estou está picotando, tranquilo. né? Enquanto não, Deixa eu eu estou ver. conseguindo te ouvir bem, eu só Tá, vou ler um tá. comentário aqui do Eduardo, que ele falou o seguinte: ele, né, levantou uma questão que eu acho que para quem anuncia, e Tirar principalmente no agora fundo. que está
muito caro, as pessoas têm reclamado muito do custo por clique, ele falou o seguinte: será que os anúncios no ChatGPT vão ter a mesma dinâmica do Google? Ou seja, o custo de investimento vai ficando sempre mais alto com o passar do tempo? Provavelmente sim, né? Eu acho que quanto mais disputado ficar determinados, não acredito que não serão palavras-chave, pelo que eu entendi ali do ChatGPT, o que vai acontecer? Quando tiver ocorrendo alguma conversa relacionada a assuntos de compra, então estou ali investigando qual o melhor cobertor para o Rio de Janeiro, né? Que é para quem mora no Rio de Janeiro. E ali você entra numa conversa e os anúncios eles vão aparecer dentro desse contexto. Então, acredito que quanto mais um contexto de compra for disputado, mais caro vai ficar um anúncio. Então, acho que daí não vai ter como correr, não, Eduardo. Mas vamos continuar esse papo aí sobre monitoramento. Vou colocar aqui o Cadu. Cadê? Deixa eu. Foi. Vou colocar o Cadu aqui no palco, aqui na conversa, para falar com a gente. Olá, Olá, Cadu. boa tarde a todos. Boa tarde, Cadu. Veio para trazer polêmicas para nós. Não sei se é uma polêmica, mas talvez. Acho que é um assunto inusitado. importante, né? Hã? Eu acho. É um tema Muito importante para importante, muito a gente que trabalha com importante. SEO, porque está relacionado ao WordPress, que é, querendo ou não, o CMS mais popular do mercado, mais utilizado por profissionais de SEO. Até tem uma notícia bem importante também antes dessa, Cadu. Vamos falar sobre monitoramento nas IAs. Te Deixa eu até chamamos para te compartilhar. colocar no fogo. Não foi O para Cadu já está dando um spoiler de essa. outra notícia tão boa. Calma, vamos uma notícia por vez aqui. Beleza. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu... Eu tô com um artigo aqui, se você quiser. Ah, desculpe. Posso Pode continuar seguir. aqui? Sim. Tá. E aí, antes de a gente partir para esse artigo, Cadu, acho que é importante a gente dar um passinho atrás e falar por que essas ferramentas, elas pode ser que não dê um resultado tão bom assim, né? Tão correto para o usuário. E aí eu vou pedir aí a sua ajuda para essa parte mais técnica, para informar para o nosso espectador, para quem está vendo a gente, por que não é tão confiável assim monitorar o resultado ali nas IAs. Eu vou começar com uma pergunta direta. Eu não vou É, deixar vocês ficarem rodeando e explicando. No contexto atual, tá? Contexto atual, a gente está no dia 11 de maio de 2026, nada está escrito em pedra, mas, gente, dá para confiar cegamente em ferramentas de monitoramento de visibilidade IA? Dá para falar, essa ferramenta aqui, ela vai dar 100% um resultado? Não, Direto. 100% não. Não dá para confiar cegamente em nenhuma ferramenta do mercado, pelo simples fato de que as IAs que nós conhecemos, as LLMs, ChatGPT, Gemini, Perplex, etc., elas não fornecem uma ferramenta para a gente medir os dados direto da fonte. A gente consegue medir dados direto da fonte do Search Console, do Bing Webmaster Tools, do Google Analytics. Esses dados são mais confiáveis porque eles são direto da fonte. Qualquer dado que não é direto da fonte, ele não é confiável. Pura e simplesmente. Isso vale para qualquer área, isso não é só para SEO. Qualquer área. Se o dado não é direto da fonte que fornece o dado, ele não é confiável. Palavra-chave é um exemplo bom, né? Eu acho que a gente pode falar isso. Quando a gente vai buscar volume de palavra-chave em ferramentas diferentes, a gente busca no Ahrefs, no SEMrush, no Ubersuggest, elas nunca trazem o mesmo volume de busca. Então, tão logo, eu acho que é um exemplo, assim, obviamente que a gente está falando da busca tradicional, mas eu acho que só coloca essa questão do que você está trazendo e olha que é muito mais fácil fazer esse levantamento do que hoje dentro do cenário que a gente tem com as IAs. Exato. Assim, a pergunta que todo profissional tem que se fazer é: da onde vem essa informação? Qual é a fonte dessa informação? Né? A Ahrefs, a SEMrush, etc., elas utilizam várias fontes de dados. Utilizam Search Console, Keyword Planner, mas elas também utilizam dados de outros lugares. Né? E elas produzem os próprios dados.
A Ahrefs e SEMrush existem há muitos anos. Com a quantidade de usuários que elas têm, elas estão gerando dados, elas estão basicamente pegando dados de diversos sites, milhões de sites, e agregando dentro da ferramenta delas. Então, elas estão meio que gerando esses dados também, né? Mas até que ponto esses dados são confiáveis é muito difícil de você mensurar, porque você não sabe exatamente qual que é a fonte daquele dado, né? No caso especificamente da visibilidade nas IAs, se resume ao fato de, como eu falei, nenhuma dessas ferramentas te dão dados de analytics oficiais, né? E aí, como que essas ferramentas funcionam? Basicamente, elas fazem pesquisas por você nas IAs, direto nas APIs das IAs, e a partir das respostas que as APIs dão, elas pegam esses dados, analisam e te dão, elas fazem um cálculo lá, e elas te dão quantas vezes você apareceu e se você foi citado e em que posição você foi citado. Porque isso pode, quando você faz uma pesquisa no Gemini, melhor colchão para o inverno do Rio de Janeiro. Colchão não. Melhor cobertor para o inverno do Rio de Janeiro. O Gemini vai fazer a pesquisa dele na web lá, vai ver artigos, vai ver e-commerce, vai ver uma série de, sei lá, Reddit, rede social, etc. A partir desse compilado de informações, ele vai te dar os melhores cobertores para o inverno do Rio de Janeiro, né? Só que, como a gente está falando de IA, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma hiperpersonalização. Se eu pesquisar isso aqui, muito provavelmente a resposta que o Gemini vai me dar vai ser diferente da resposta que vai dar para você e para as outras pessoas, por conta do volume de dados que a gente está compartilhando, e ele está aprendendo com essa informação e está dando resultados cada vez mais personalizados. Essas ferramentas, elas não têm acesso ao meu dado, ao da Flávia, ao da Lisane, ou do Anderson que está aqui acompanhando a live. São pessoas completamente diferentes, que moram em lugares diferentes, com hábitos completamente diferentes. O que significa que ela está fazendo uma pesquisa mais genérica. Então, como é que se você está fazendo uma pesquisa para atingir um público-alvo específico, mas você não tem o perfil desse público-alvo, o seu dado já está enviesado. Só então, fazendo aproveitando esse gancho, Cadu, porque eu acho que tem uma outra coisa também, que as informações trazidas via API não necessariamente são as mesmas informações que são exibidas na hora em que a pessoa está vendo aquilo. Então, há uma divergência, né? E nem todas, e a maioria das ferramentas do mercado, elas estão funcionando via essa coleta API. Poucas fazem esse retrato do que está sendo renderizado na página, porque é caro. A gente sabe que não é fácil. Então, tem esse acréscimo também, né? Que a coleta não necessariamente reflete, como você está falando aí da personalização, ela reflete efetivamente o que está ali na página, na tela do usuário. Então, a gente tem mais uma camada aí que entra. Exato. Aí entra o segundo problema. Se você está fazendo uma pesquisa falsa, que é uma pesquisa falsa, você está escrevendo um prompt, está enviando para a API e ela está retornando o resultado. Não é você, não é o usuário que está pesquisando, é a ferramenta que está pesquisando por você. Então você está gerando dados sintéticos, que a gente chama. E aí aí é que está o problema do que fala do artigo. À medida que você faz pesquisas sintéticas, você está gerando dados para si mesmo. Então, digamos que você pesquisa melhor cobertor para inverno no Rio de Janeiro. E você faz essa pesquisa, sei lá, 1000 vezes por mês. Se o teu dado está te trazendo que você tem 1000 pesquisas, é você gerando dado para si mesmo. Não são os usuários pesquisando sobre isso. Entende? É aí que mora o problema. E aí você tem que, de alguma maneira, filtrar esses dados. Se você faz na ferramenta essa pesquisa 1000 vezes, mas você está tendo, digamos, 2000 acessos, significa que metade da sua amostra você tem que descartar. Porque é a pesquisa que você está fazendo para si mesmo. Entendeu? Só que assim, digamos que eu sou uma empresa que vende cobertor. Você, Flávia, também é uma empresa que vende cobertor. A gente usa uma ferramenta para medir esse tráfego. Eu não sei quantas vezes você está pesquisando, você não sabe quantas vezes eu estou pesquisando. Eu estou gerando dados fictícios para você e você está gerando dados fictícios para mim. Ainda tem isso, né? E outra coisa que tem no artigo
Cadu, é que uma busca, apenas uma busca, ela gera várias pesquisas internas no site, né? Não é só na página em si. Então acaba inflando Sim. ainda mais Ela se ali no desdobra. analítico, né? Isso. Isso. Aí é o problema do query fanout. Porque quando você faz uma pesquisa numa IA, ela faz o query fanout. É, modelos de cobertores, empresas que vendem cobertor. Ela vai se quebrar em, sei lá, vamos supor que sejam 10 subpesquisas. Então você está inflando cada vez mais as pesquisas. E obviamente que é um volume surreal, né? A gente tem muitas empresas fazendo isso no mercado. Eu fiz uma pesquisa sobre isso na semana passada, encontrei pelo menos 10 ferramentas que fazem isso. E fazem isso numa escala colossal. Né? Então imagina a quantidade de dados que não está sendo gerados, dados sintéticos, que estão inflando a análise das próprias empresas, e você não consegue separar o joio do trigo, porque você não sabe exatamente o que é uma pesquisa real. Se o Gemini tivesse uma ferramenta, 1 milhão de. Tipo o Keyword Planner, nós tivemos 1 milhão de pesquisas para isso aqui, e foi o usuário, de fato, que fez a pesquisa, não foi uma ferramenta sintética, isso é uma coisa. Outra coisa diferente é você ter 1 milhão de requisições na API, você não sabe se é um usuário ou se é uma ferramenta fazendo essa pesquisa. Entendeu? Então esse é o problema que está sendo tratado aqui. Inclusive tem um artigo do Pedro Dias, que é linkado nesse artigo. Uhum. Rolar um pouquinho, Liz, a tela. Abaixo do... Aí, exato. Esse artigo do Pedro Dias. Ele fala justamente isso. Ele explica exatamente como que as empresas estão gerando dados sintéticos e como não tem uma maneira de você filtrar esses dados, você não sabe exatamente se o que você está analisando é um dado real ou não, se é uma pesquisa real ou não. Entendeu? Então aí é que está a grande questão. Até que ponto eu posso confiar nesse dado? É uma resposta que ninguém pode dar. Até que OpenAI, Google, Perplexity, etc., forneçam uma ferramenta de analytics com dados filtrados, é uma resposta que ninguém pode dar. Nenhuma empresa dessa pode falar, a gente entrega dados confiáveis. Porque não tem como você confiar. Não tem como você auditar. Entendeu? Se você não pode auditar um dado, você não pode confiar. Essa semana, só uma outra notícia que acabou que a gente não trouxe, e eu acho que talvez não tenhamos, porque as próprias Big Techs ainda têm uma dificuldade em entender o que é o tráfego de robô, né? E o que é o tráfego que realmente é um tráfego de busca. O Google, essa semana, disse que está aprimorando essa tecnologia, vamos dizer assim, que identifica o tipo de visita, se aquilo é um agente de IA, se aquilo é um humano e como isso está acontecendo. Então, não sei, aí uma questão que eu estou trazendo para cá, né, dentro do que a gente vem falando há 9 meses, já que a gente está há 9 meses falando aqui, que talvez realmente as ferramentas não estejam entregando isso, porque elas mesmas ainda têm dificuldade de entender e dar um resultado que realmente seja possível ser confiável. Se elas não confiam, aí é o que eu quero jogar. Se elas não confiam, você que está assistindo o Otimização Semanal, que precisa entregar relatório, que está utilizando uma ferramenta, você vai confiar no que está vindo, confiar cegamente, porque elas podem ser, ferramentas podem ser uma bússola, podem ser um parâmetro, mas não pode ser trazido como resultado final. É o que eu acho que a gente tem visto aqui nesses últimos meses. Sim, Exatamente. e a gente trouxe aqui, acho que foi no programa 35, eu não lembro agora qual foi o episódio, que o próprio fundador de uma ferramenta de monitoramento de IA, ele mesmo falando que essa ferramenta ela não é confiável. E aí ele falou isso tudo, né? De personalização, de privacidade, de API, isso tudo, e sugeriu mesmo que usasse essa ferramenta como uma sugestão, um direcionamento ali, mas não 100% confiável, porque realmente não é. Exato. O próprio, no outro artigo, a origem do artigo é um tweet de um cara, que é esse Jean William Bobbin, que não sei qual é a pronúncia do nome dele, Ian, vou falar Ian, né? Que ele propõe uma solução para isso, que seria basicamente
as ferramentas fornecerem a data e hora exata que foi feita a pesquisa na ferramenta, para que você possa cruzar essa informação com os dados de logs do servidor, né? Só para vocês entenderem. Quando você pesquisa lá no ChatGPT alguma coisa e ele pesquisa na internet, ele deixa ele deixa um lastro de informação do user agent no log do servidor. A OpenAI ela tem alguns user agents, tem o iBot, tem o user search, uma coisa assim. Ela tem na página, se você pesquisar no Google OpenAI User Agent, você vai ver quais são os agentes. Tem um agente específico de pesquisa na web, tem um agente específico de quando a pessoa cola o URL lá no ChatGPT e por aí vai, né? Se você tiver a data e hora que a pesquisa foi feita na ferramenta XPTO e você tiver a data e hora do log, porque ela é praticamente na mesma hora, deve ter uma diferença ali de milissegundos, você consegue cruzar essas duas informações, a origem e quando de fato bateu no teu servidor. Só que as ferramentas elas não fornecem, aparentemente pelo que eu entendi, elas não fornecem essa informação. Com isso você conseguiria aumentar as chances de conseguir identificar a origem do tráfego, e aí, obviamente, se a origem é da ferramenta que está fazendo a análise, você simplesmente vai excluir esse dado do seu Analytics, entendeu? Só que aparentemente as ferramentas não fornecem essa informação, o que impede que você faça esse cruzamento desse dado, essa correlação, e exclua esse dado da sua amostra. Entendeu? É uma solução realmente, assim, tecnicamente falando, é a melhor solução que teria no mercado. Mas a ferramenta ela teria que fornecer essa informação para poder fazer esse cruzamento de dado. E eu não sei se vai dar, tá, Cadu? Porque por questão de privacidade, resposta personalizada, assim, não é muito difícil, né? Eu creio que seja, não falar impossível, mas assim, difícil dar esse resultado, o ChatGPT dá esse resultado de quantas buscas, quantos resultados, quantas menções teve determinada marca. Sim. Enfim, a própria alguém da OpenAI, enfim, não lembro agora, disse que há realmente muito mais buscas, muito mais utilização do ChatGPT do que é realmente divulgado, justamente por causa da questão da privacidade. Eles não podem abrir todos os dados ali de utilização, enfim, de consumo ali da ferramenta. Mas vamos torcer, né? Agora a gente é importante essa informação para o mercado para que o SEO, para que o profissional saiba como utilizar cada ferramenta. Eles, né, tenha ali o seu critério do que ele pode confiar, como que ele pode confiar, como que ele pode direcionar ali o cliente dele, porque eu sei também, né, Cláudia, que há muita pergunta e muita questão ali do cliente mesmo, né? Ele quer saber se está sendo buscado, como está sendo buscado. Então, essa educação do mercado é importante. Sim. Que Só acaba gerando complementando até um informação. comentário que o Anderson Mello fez, né? Que, tipo, como o ChatGPT, Gemini, etc., tem memória, né? Memória sobre pesquisas anteriores que você fez. Por exemplo, quando eu vou no Gemini e pergunto alguma coisa que ele vê claramente que eu estou pesquisando para a Niara, eu nem menciono a Niara, ele já deduz que é a Niara e me traz informação contextualizada. A API ela não tem essa informação, entendeu? Então, é o tipo de coisa que a gente tem que ter em mente que existe uma diferença brutal entre usar o app do Gemini, do ChatGPT, etc., e usar a API diretamente que não tem essa personalização. Isso é E importantíssimo. para Essa semana fechar, eu eu vou. tive esse exemplo, rapidamente falando, pesquisando, né, algumas coisas na área do direito, fui fazer uma pergunta para o ChatGPT, não estava logada no meu ChatGPT, e ele automaticamente me deu o Fórum do Rio de Janeiro. E aí, como que uma ferramenta pegaria isso? Então, Pelo seu acho que é IP. um exemplo claro. Pelo seu IP, ela consegue detectar. Para falar que para fechar, e é esse o motivo que assim, muitas pessoas pedem que a Niara até tenha uma ferramenta de monitoramento nas IAs. E esse é o principal motivo que a gente não tem essa ferramenta ainda, que a gente não consegue dar um dado confiável para o usuário. Se a gente não consegue dar esse dado, a gente prefere não dar nada, né? E aguardar realmente mais atualizações, mais informações, mais dados dessas ferramentas para, quem sabe, a gente conseguir criar algo útil para o SEO.
né? Porque hoje em dia a gente sabe que a gente não consegue dar esse dado para ele. Cadu, você tem aí 4 minutinhos para falar sobre a última notícia. Eu sei que eu vou te. O assunto agora é segurança e spam, né? Segurança barra spam. O Vinícius Nascimento. Primeiro agradecer o Vitor Gabri, que eu acho que foi quem Sim, trouxe pra sim. gente esse post, né? Que a gente poderia trazer para cá, que eu achei super legal da parte dele trazer isso pra gente. Então, o Vinícius Nascimento, basicamente, ele fez uma pesquisa, uma investigação forense em um site WordPress, e ele detectou que esse site foi vítima de uma campanha de spam, né, feita por alguém, uma pessoa ou uma empresa, não sabe dizer, ele provavelmente sabe porque ele fez a pesquisa, que inseriu dentro de um site WordPress 7.000 posts maliciosos, visando alguma coisa, obviamente, que direcionado para uma outra empresa, né? A gente sabe que o WordPress, pelo fato de ser um ecossistema que tem milhares de plugins, que é muito difícil você, por maiores que sejam os esforços da Automatic de filtrar plugins, auditar e etc., eles não conseguem cuidar de todos os problemas do ecossistema, né? Então, problemas muito comuns que acontecem são sites que não têm autenticação de 2 fatores, plugin desatualizado ou mal construído, né? Plugin a gente chama de nulled ou pirateado, que é basicamente quando você baixa um plugin ou um template de um site obscuro, aqueles sites que vendem bundles, você paga R$100 e tem acesso a milhares de temas, de plugins, etc., para não ter que pagar a licença. Esses são os plugins nulled. Esses plugins são fonte de problema, né? E fora outras, manutenção periódica de sites WordPress, que a gente sabe que é complicado, mas a maioria das empresas, a maioria dos usuários não fazem, né? E aí ele mostra esse problema desse site. Eu até trouxe aqui um exemplo que eu tenho observado no meu Discover. Esse site aqui é o site de uma paróquia aqui de Portugal, mas ele está sendo vítima claramente de campanha de conteúdo de carros elétricos, né? Tu vê que o autor é um padre da paróquia. Aí de duas uma, ou a gente tem um padre que está evangelizando carros elétricos, ou obviamente ele é vítima de um spam, que eu acho que o mais provável é esse mesmo, Eu né? fico com a segunda opção também. Com certeza, com certeza. E eu tenho visto, para você ver, o Discover está me entregando conteúdo assim. Esse site é um exemplo, mas eu tenho visto pelo menos mais uns 2 ou 3 sites, e coincidentemente todos eles são feitos em WordPress. Então você vê que é uma campanha coordenada, né, visando claramente sites vulneráveis. Não é muito difícil você encontrar site vulnerável WordPress por aí, entendeu? São divulgados, por exemplo, plugin, não sei das quantas, tem uma falha de segurança assim, assim, assado. Para você reproduzir a falha, faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso são pessoas que trabalham com segurança da informação que divulgam isso para o mercado saber como resolver o problema. Só que, obviamente, existem pessoas maliciosas que se aproveitam de como explorar a vulnerabilidade, encontram sites vulneráveis e exploram a vulnerabilidade e fazem isso aqui, né? Então, então, agradecer o Vinícius por trazer para o mercado essa informação, que eu acho que é super importante. E assim, quem quiser resolver o problema, é simples, entre aspas, é fazer manutenção do site WordPress. Então, colocar aqui autenticação de 2 fatores, evitar usar plugin que você não sabe qual é a fonte, paga a licença, enfim, tenta não economizar em plugin, economizar em tema, é o que vai trazer de resultado para você depois, o custo vem depois. Então, esse é o tipo de coisa que precisa ser feito para, de fato, evitar que você seja vítima desse tipo de campanha. Nossa, na hora ali, 1 hora da tarde do Brasil, Cadu. Tô ficando bom, né? Mas foram informações importantes aqui para gente, né? Eu acho que Sim. hoje valeu essa discussão um pouco mais alongada. Eu acho que o mercado precisa de verdade colocar na mesa esses pontos, né? Porque não dá para a gente simplesmente ir aceitando esse monte de informação que vai chegando e literalmente é um goela abaixo. Então, passou um tempo o nosso programa? Passou um tempo, mas eu acho que vale a pena aí, como vocês
mesmo nos disseram, né? A Niara sempre tão responsável aí em construir uma ferramenta que realmente vai agregar ao mercado, que traz informações que são informações que têm um comprometimento. Então, a gente tem que também trazer aí nas nossas discussões esses pontos. Liz, Cadu, obrigada mais uma vez pela companhia de vocês e obrigada quem ficou até aí, até esse momento. Estou vendo que tem gente ainda aqui com a gente, tem os guerreiros aqui, Tem, organização tem semanal. sim. Deem um like, comentem aqui. A gente está. O programa foi ao vivo no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Substack da Flávia, enfim, vários canais da Niara e da Experta Mídia para você estar sempre atualizado com as últimas notícias de SEO. Então, muito boa tarde e, enfim, até o programa que vem, da semana que vem. É isso aí. E feliz Dia das Mães, né? Para quem tá assistindo que for mãe, lembrando. Verdade! Feliz Dia Feliz das Dia das Mães. Mães para você que é mãe, ou para sua mãe, para sua avó e por aí vai.